Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 2 de junho de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. Nós vamos começar hoje da questão 671, 671, tá bom? Eu ainda estou falando um pouquinho devagar, porque ainda estou me recuperando, né? Um minutinho aqui, rapidinho, gente, que a Denise está me ligando, só um minutinho. Vamos recomeçando aqui. Então, nós estamos aqui para iniciar o nosso estudo, né, de Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, e vamos dar início agora com a questão 671. Mas antes de começar, nós vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, uma noite de estudos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Questão 671 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: que devemos pensar das chamadas guerras santas? Só da gente ouvir isso já é uma coisa estranha, não é, gente? Guerra santa. Como é que a gente pode, né, aceitar esse tipo de coisa? Eu vou fazer uma guerra santa. Guerra pressupõe o quê? Desgraça, morte, assassinatos, né? Dizimação em massa, sofrimento, estupros, um terror. Como é que isso pode ser uma coisa santa? Se a gente pensar bem, é até uma injúria. Tem nas religiões, eles usam uma palavra que agora me fugiu. Quando você faz algo assim muito absurdo contra as leis de Deus. Beto, tenta lembrar aí. Heresia. Obrigado, Beto, é no dicionário aqui. Heresia, né? Quando alguém, um religioso, cometia uma heresia, ele ia até para a pena de morte, era castigado, porque às vezes tiravam até a vida dele, né? Heresia. Como é que alguém pode falar que uma guerra é uma coisa santa? Que a palavra santidade, né? Ela pressupõe o quê? Pureza, né? Amor, cuidado, atenção, carinho. Como é que uma guerra, pode ser uma coisa santa? Realmente, se a gente analisar, é uma profunda ignorância, né? Um contrassenso. Mas eu gosto muito da palavra ignorância para expressar isso. Você fala que uma guerra pode ser santa, né? É um absurdo do absurdo, né? Prova a nossa total ignorância. E aí, Kardec faz essa pergunta, mas ele faz essa pergunta, que é o termo que as pessoas usam, né? Até hoje não tem essas guerras santas, essas loucuras aí. Então, o que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, Kardec aí já delineou quem são esses que fazem guerras santas, né? Ele já disse aqui, povos fanáticos, o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível
os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Ele está querendo, está perguntando para a gente o seguinte: eu posso equiparar aquela ignorância dos povos antigos? Lembra que o Abraão foi sacrificar o filho dele, que era o Isaque? E ele disse que Deus, né? Nós lemos isso aqui na Bíblia. Ele quer dizer, se essa ignorância lá, de 2, 3 mil anos antes de Cristo, eles faziam sacrifícios humanos em honra ao divino, pode ser equiparada com esse sentimento, com a origem desse sentimento, que excitava esses homens da Idade Média, né? Guerra Santa, as cruzadas, a sacrificarem seus semelhantes. Lembrando que as cruzadas, se eu não me engano, foram 7 cruzadas, foram as batalhas mais sanguinolentas que existiram. E os cruzados usavam a sua roupa, uma capa assim branca, uma cruz vermelha, né? Eram os cruzados, os defensores da terra do Senhor. Então, ele quer saber se você pode equiparar isso. Aí ele diz aqui, os amigos espirituais respondem, estou falando devagar, tá, gente? São impelidos esses homens pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm, quer dizer, vão de contra a vontade de Deus, que ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Aí lá, né, eu coloquei aqui, vocês não precisam colocar, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim, né, quem quiser adotar aí, primeira carta de João, não é Evangelho de João, não, é primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. João diz assim, relembrando a palavra do Senhor: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Olha como, né? Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, com quem convive, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê, né? Então, temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 20 a 21. Ora, se eu não sou capaz de amar o meu irmão, que eu estou vendo ali encarnado ao meu lado, eu não estou falando desse espírito desencarnado, não. Estou falando do irmão encarnado. Como é que eu vou poder ser capaz de amar a Deus a quem eu não vejo? Né? Por isso ele diz, no versículo 21, temos de Deus, não é de Jesus, não, hein? Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Tá? Então, é o que diz aqui o Livro dos Espíritos. Aquele que não ama seu irmão, que faz guerra ao seu semelhante, contravém, quer dizer, vai contra a vontade de Deus, que manda: ame cada um seu irmão como a si mesmo. Como está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Continua o âmbito espiritual. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Então, cada cultura dá o nome que ela quiser, né? Você pode chamar do que você quiser, mas o Deus é o mesmo, tá? Porque, na verdade,
Só existe um Deus verdadeiro, Criador. Então, ele diz aqui, por que então há de um fazer a guerra ao outro? Por que um irmão vai fazer guerra a outro irmão? Sob o fundamento de se a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, que é o nosso Jesus, né? É o que ele diz aqui: se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra de Jesus, que foi enviado por Deus, sobretudo os que não o viram e não lhes testemunhar os atos, como pretender de que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Senhor mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro. O amigo espiritual, ele está querendo, ele perguntou se o sentimento que impele os fanáticos que dizem que estão fazendo uma guerra santa para agradar a Deus, né? Se esse sentimento poderá se equiparar àquele sentimento daqueles homens primitivos que sacrificavam seus semelhantes. Quer saber se é o mesmo sentimento do homem de 3.000 anos atrás, do homem medieval, mais ou menos, podemos dizer assim, né? Então, o amigo espiritual diz assim: esses homens que praticam, você já falou, ele disse para ele, você, na pergunta, os chamou de fanáticos. Não foi assim que Kardec falou? O sentimento que impele os povos fanáticos. Ora, como Kardec falou que esses povos são fanáticos, um ser que é fanático não é um ser equilibrado. Não é um ser equilibrado. Porque o fanatismo é extremo. E tudo que é feito através do fanatismo não é bom e nem é agradável a Deus e aos bons espíritos. Então, eles dizem, esses homens são impelidos, quer dizer, são seduzidos, são envolvidos pelos maus espíritos. E fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, vão contra a vontade de Deus. Então, ele vai explicar. Só tem um Deus só, que não importa a forma como a sua religião chama Deus, você tem que ter a noção que o Deus é um só, Pai Criador, e que somos todos irmãos. E que, na verdade, esses homens são ignorantes. Por isso ele diz aqui, quase no final da resposta, eles têm que ser esclarecidos. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Fazer isso. Fazendo aquilo que Paulo queria fazer, lembra? Quando Paulo se converte. Quando Paulo se converte, e Gamaliel e os amigos vão conversar com ele, Pedro, o pessoal da Casa do Caminho, vai conversar com ele e diz, né, que todos nós precisamos seguir o Evangelho do Senhor. O que Paulo faz? Até então, vamos lembrar, Paulo era o quê? Um fanático. Não era um fanático? Paulo era um fanático. O que Paulo fala? Ah, não tem problema. Deixa comigo. Porque eu vou fazer com que
todo mundo siga Jesus. Aí Pedro ficou, não, meu amigo, não é assim. Está lá no livro de Estevão. Porque era assim que Pedro fazia em relação ao judaísmo. Se você não segue o judaísmo, eu considero você o quê? Um adversário. E aos meus adversários eu trato como? Com dureza, ferro e fogo. Assim que ele fez com aqueles amigos judeus que se converteram ao cristianismo, ele mandou prender pessoas que ele conhecia, que eram de famílias amigas, mas que resolveram seguir Jesus. Então, ele foi um doutor, um idiota. E Pedro diz, não, não ensinou. Não é dessa forma, Paulo. Por isso é que ele foi encaminhado, né, aconselhado a ficar 3 anos afastado, para refletir. Olha o que ele diz aqui. Nós precisamos esclarecer esses irmãos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se nós já estamos, ou melhor, se nós já temos mais de 5 minutos do Evangelho, não é isso que Emmanuel diz? Ele diz isso. Quem tem mais de 5 minutos de Evangelho não pode alegar ignorância. Olha só, hein? Então, nós, os espíritas, que muito recebemos, principalmente, e isso pressupõe uma grande responsabilidade, tem também os irmãos católicos, por outro, mas a gente vai falar dos espíritas. Ele diz aqui, devemos esforçar-nos por fazê-los, esses fanáticos ignorantes, conhecer a doutrina do Salvador. Ele não está falando para a gente fazê-los conhecer a doutrina espírita. Percebeu? Fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, mediante a persuasão e com brandura. A persuasão quer dizer, com argumentos lógicos, racionais, com bom senso, mas com brandura. Foi isso que Paulo mostrou que ainda não tinha naquela época, a tal da brandura, porque ele disse: deixa comigo, que eu vou fazer esse povo virar tudo cristão. Imagina como é que ele estava pensando que ia fazer, né? Então ele nunca, olha o advérbio, nunca a ferro e fogo. Nós estamos em 2025, não é? Século XXI. E nós ainda vemos algumas religiões que querem enfiar o evangelho goela abaixo de algumas pessoas. Não é assim? E quando essas pessoas ficam, né, naquela dúvida, o que eles falam? Ameaçam com o fogo do inferno. Se você não seguir o Cristo, se você não tiver Jesus como teu Salvador, você vai para onde? Vai para o inferno. Isso é querer enfiar o evangelho a ferro e fogo através da garganta das pessoas. Sobre 2025. Tem gente que ameaça mesmo, ameaça, né? Expulsa, excomunga e outras coisas mais. Apedreja o templo religioso do outro, que não segue a sua religião. Porque
Para muitos desses irmãos, eles dizem o quê? A minha religião é que salva. A minha religião é que salva. Se você não segue minha religião, você não está salvo, vai para o inferno. E aí apedreja, ataca fogo no templo dos outros. Aí o amigo espiritual diz aqui: em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Então, o que ele está dizendo? Muitos, e nós que estamos aqui lá, encarnados, não acreditamos que os amigos espirituais nos mandam essas mensagens para nós encarnados. Por isso ele diz aqui: em vossa maioria, ainda é uma grande maioria, não acreditar nas comunicações que temos eles, os desencarnados, com certos mortais, somos nós, encarnados. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentir com os atos a doutrina que pregais? Olha só. Então ele fala que tem muita gente aí que não acredita que os espíritos possam vir conversar conosco, trazer a palavra. Aí depois ele, no final, dá aquela espetadinha. Ora, como é que você vai querer que o estranho acredite nessa boa nova, nessa palavra do Senhor, que fala, né, do amor ao próximo, se vocês desmentem esse ensino do Senhor com as atitudes que vocês têm? Como é que um líder de um país que se diz religioso pode fazer guerra contra outro país? Percebeu? Como é que um líder religioso que dirige uma religião, seja ela qual for, pode dizer para o outro o seguinte: você vai para o inferno porque não segue a minha religião? Gente, ir para o inferno pressupõe o quê? Vamos pensar que o inferno existisse. Aquele inferno tradicional, muito sofrimento, né? O cara vai ser jogado na lama fervendo. Como é que alguém que dirige uma religião pode dizer que, se você não seguir a religião dele, ele vai jogar você no poço de lama fervendo? Isso não vai de contra tudo que Jesus ensinou da palavra do Senhor? Aí o cara que não aceita, ele vai dizer assim: nossa! Por isso que tem gente que diz assim, né? Eu prefiro conviver com ateu do que com muitos cristãos. Né? Porque, nossa, você é cristão, está dizendo que vai jogar a pessoa no poço de lama fervendo? Você está indo de contra o que Deus falou. E você quer que eu acredite nessa tua religião? Dá licença, meu amigo. Eu prefiro continuar ateu. Pronto. Isso vai ser o quê? Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né, gente? Vamos na questão 672. A oferenda feita a Deus, de frutos da terra. Aí eu estou lembrando aqui do Caim, né? Levou cestas com alimentos para o Senhor no altar. Tinha a seus olhos, quer dizer, aos olhos de Deus, mais mérito do que o sacrifício dos animais? Aí os amigos espirituais aqui vão dizer assim, ó: já vos respondi. Eles são bem. Já vos respondi. Quem quiser puxar uma setinha em cima do respondi, bota assim, ó. Questão 658 e 670. Já vos respondi. Puxa uma setinha para cima do respondi e bota assim: Livro dos Espíritos, LE, que é Livro dos Espíritos, 658 e 670. Aí eu vou voltar rapidinho na 658. Precisa vocês voltarem, não. Na 658, diz assim, ó. Quando perguntaram assim, ó. Deixa eu ver. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção. Quando ele diz aqui,
658. Agrada a Deus a prece? Aí o espírito amigo responde: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. A intenção é tudo. E 670, Kardec pergunta: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos? Olha o assunto que Kardec está voltando. Os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção. Olha o que eles dizem. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Então, quando Kardec pergunta aqui na 672 se a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais, olha o que eles dizem. Já vos respondi na 658 e na 670. Eles já falaram que, para Deus, a intenção é que é mais importante. Aí Kardec pergunta de novo, ele diz: já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Se você dava uma cesta de maçã, pera, uva ou mamão, se você dava abacaxi, manga, cereja, jabuticaba, isso aqui, para Deus, pouca importância tinha. Se você dava uma cesta de fruta, se você dava um rebanho de ovelhas, para Deus, isso não é importante. Aí diz aqui, mais agradável, evidentemente, era que Deus lhe oferecessem, mais agradável, evidentemente, era Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue da gente. É claro que, se alguém exigisse, se nós pudéssemos ter essa capacidade, né, de exigir de Deus uma resposta, se eu gosto mais de fruta ou gosto mais de sacrifício animal. Se Deus tivesse que responder essa infâmia, é claro que ele diria que preferia receber fruta, né? Seria lógico. Mas, lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não é isso que está escrito, né? Lá no Gênesis, diz o quê? E Deus gostou mais do presente de Abel. E Abel era pastor. Lá na Gênesis diz isso, que Deus gostou mais da ovelhinha sacrificada do que das frutas que Caim deu. Mas aqui diz o quê? Se Deus tivesse que dar uma resposta para uma coisa dessa, é claro que ele diria o quê? Meu filho, eu prefiro as frutas e legumes que o animal, né? Mas, ó, a resposta aqui está em contradição com o que está lá na Gênesis. Porque o espírito aqui está agindo com o quê? O espírito está dando essa resposta com bom senso. Ele está respondendo com bom senso. Por isso ele diz aqui, ó, mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Mas antes ele falou, Deus não liga para esse tipo de coisa. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece. Olha só, de novo, ele falou, como temos dito, ele disse na 658 e na 670. E sempre repetiremos. Se Kardec perguntar de novo, ele vai repetir. A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Então, eu digo uma coisa para Denise: não adianta fazer a promessa de deixar o cabelo crescer até os pés. Lembra? Promessa. Denise, te cortando o cabelinho.
Vou deixar meu cabelo. Se Deus me curar, se Deus me der isso, vou ficar 20 anos sem cortar o cabelo. Lembra as promessas que as mães faziam no passado? Né? Vou ficar 20 anos sem cortar o cabelo. E ai, coitado, ou sem deixar cortar o cabelo do meu filho. Eu tenho uma cunhada que sofreu com isso, porque a mãe fez a promessa, né? E a promessa era não cortar, só cortar o cabelo. Ela fez a promessa com 2 anos. A promessa era só, até os 15 anos sem cortar cabelo. Já imaginou o sofrimento dessa criança? A sorte é que apareceu uma prima que não esquentava a cabeça com isso, e aos 10 anos cortou o cabelo da garota, que já estava aqui, né? A mãe quase infartou. Ficou quase 3 anos sem falar com essa prima. A prima perguntou para minha cunhada: Você quer cortar o cabelo? Minha cunhada, eu quero. E toda vez que é pinchar, era aquele sofrimento. Ela levou ela no barral, mandou cortar aqui no ombro. A minha cunhada chegou em casa com a prima, minha sogra quase morreu. Eu vou dizer para Santa Terezinha, que ela prometeu para Santa Terezinha. Foi um bafafá, deu briga de família, 3 anos de briga de família. E a Santa, com coisa que a Santa Terezinha estava bem preocupada com esse tipo de coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas são promessas, são os barganhos, né? Então, eles aqui, é, repito, novamente, olha só, olha aqui o espírito, repito, no finalzinho, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Será que Kardec vai ter coragem de perguntar isso novamente? Que encerrou a resposta dele dizendo isso. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus? Lá vem Kardec de novo com a história das oferendas. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e, neste caso, o sacrifício dos animais praticados com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia. Kardec dá uma volta danada para perguntar quase a mesma coisa. Ou só aproveitava aos que nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra. Aí o amigo espiritual diz assim: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Então, agora, Kardec está querendo dizer o seguinte: em vez de eu dar uma ovelha para sacrificar em honra a Deus, eu não posso pegar essas ovelhas e dar para os pobres levarem para casa para comer a carne, porque eles estão passando fome, né? Aí, o que, que o Obito Espírito diz? Deus abençoa sempre quem faz o bem. Entendeu? Tudo bem, vai sacrificar a ovelhinha, mas pelo menos o sacrifício da ovelhinha vai matar a fome de alguém. Não vai ser só matar a ovelhinha por matar. Corta o pescoço dela, deixa sangrar, depois jogava o corpo no fogo, da ovelha no fogo. Pelo menos vamos dar um fim útil a essa ovelha. Vamos levá-la, né, para matar a fome de uma família. Aí ele responde assim: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo, o melhor meio de honrar a Deus, consiste em minorar, aliviar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele, Deus, desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta com as tais cerimônias. Não é verdade? Às vezes o sujeito vai fazer uma cerimônia, nossa senhora, tapete vermelho, né? De veludo, é claro. Tapete vermelho, castiçais de ouro, não é?
bacias de ouro, aquela coisa arada toda, flores, aquela. Nossa, a gente não via essas cerimônias assim, onde se gasta fortunas, fortunas para fazer uma cerimônia desse nível. Aí ele diz aqui: muito dinheiro, porém, se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que hoje. Vamos dar uma paradinha dos pontinhos aí. A gente pode também trazer isso aqui para a casa espírita, não pode? Às vezes, nós espíritas queremos construir templos nababescos, queremos fazer casas espíritas igual aqueles templos das outras religiões. A gente sabe que tem religiões aí que fazem templos que o pessoal fica assim, ó, parece, né? Aqueles castelos do passado. Na nossa cidade, vou citar o Rio de Janeiro, tem um monte deles, não tem? Na orla marítima, no centro da cidade, você olha assim, né? Aí você pensa assim, já pensou os apóstolos de Jesus, com aquelas roupinhas deles surradas, com o pé naquelas sandálias de corda, cheio de poeira, com o cabelo cheio de gordura, porque eles passavam por causa da poeira, andando deserto, né? Entrando, chegando na porta do templo desse. E o porteiro olhando e dizendo assim, logicamente o porteiro sem saber quem é, o que esse bando de mendigo está fazendo aqui? Vocês acham que eles iam deixar entrar? Os 12 apóstolos que chegassem assim, ó, com aquela roupinha deles, bem simplesinha, cheio de remendo, né? Com aquele cabelo cheio de poeira, com aquele chinelo alpargata no pé, de corda, com um pedaço de pau na mão, que não era nem bengala, né, gente? Pau na mão, que era um cajado, muitos deles sem dentes, barbudos, a barba, né? Suja de poeira, e aí dissesse assim: nós somos discípulos de Jesus. Ajudou? O que que ia acontecer? No mínimo, os seguranças, porque essas igrejas têm segurança, né, gente? Pelo amor de Deus. Os seguranças de terno e gravata iam botar eles para correr. Iam botar eles para correr. Sai daqui, seu bando de mendigos. Então, vamos pensar isso. Será que há real necessidade de você construir templos desse nível para honrar ao Senhor? Não pode fazer uma coisa mais simplesinha, mais barata? E o dinheiro que você gastaria com isso tudo aí, você comprar cestas básicas e dar para os pobres? Quer ver uma coisa que uma vez eu vi? Eu achei muito interessante. Eu não me lembro, velho, já faz tempo. Uma pessoa desencarnou. Não era espírita, não. E o que, que muita gente faz quando alguém morre? Leva flores, não é? Aquela flor que não vai durar 24 horas. Aquelas corbélias, né, que fica lá. E muitas vezes, gente, depois que eles botam aquelas corbélias em cima dos túmulos e vão embora, vocês sabem o que acontece? Tem uns e outros que vêm, pega aquelas corbélias, tira aquele papel com, sei que lá, leva de volta para, joga uma aguinha para revender. Então, essa pessoa diz o seguinte: não quero que ninguém leve flor, nem corbélia, nada disso. Levem, se vão ao enterro, chega e traz 1 quilo de alimento. Todo mundo que vier, traz 1 quilo de alimento, não perecível. E o pessoal foi chegando, foi botar lá na sala onde estava velando. E a família recolhendo, separando numa salinha lá separada. Depois pegou aquilo e destinou para a instituição de caridade. Não ficou mais fácil? Detalhe, ainda ficou mais barato, né? Porque se você comprar um buquê de rosas, caro pra caramba, não é?
Uma Corbélia, aí você compra uma cesta básica. Uma Corbélia não é mais barato que uma cesta básica. É de 400, R$ 500 para cima. Uma cesta básica você compra aí por R$ 300. Compra 2, 3 quilos de alguma coisa. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Entendeu? Que muito dinheiro, porém aí se gasta, poderia ser empregado mais utilmente do que é na construção de templos suntuosos, com esse negócio aí dos enterros, com aquela coisarada toda, flores, corbel que as pessoas levam. Né? E aí ele diz aqui, é, Deus ama a simplicidade. Deus ama a simplicidade em tudo. Entendeu? Deus ama a simplicidade em tudo. Então você pode, no enterro de um parente, não simplificar, vamos fazer a coisa mais simples. Ninguém leva flor, leve 1 quilo de alimento não perecível. Deus ama a simplicidade em tudo. E a primeira frase dessa resposta: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. A primeira frase é essa. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. E aqui, Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração, um espírito de vistas acanhada. Quem dá mais importância às exterioridades do que ao coração é alguém de vistas acanhadas. Dizem em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo, mais à letra ou ao espírito. Então a gente começa a pensar tudo isso. Opa! Mas não é que é mesmo? Então, por exemplo, eu quero um livro espírita. Falar nisso, estive na UMEP essa semana, foi domingo, teve lá sábado, né? O Encontro de Jesus. Aí eu achei esse livrinho aqui, né? Lá no bazarzinho deles, no brechózinho de livros. Maravilhoso. Paz, eu não conhecia. Paz. De Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel. Pequenas mensagens. Paz. Gente, tem cada mensagem, sabe? Abrimos aqui, ó. Reflete nisso, Emmanuel, né? Reflete nisso e reconhecerás que Deus, o infinito amor, que te sustentou ontem, de igual modo te sustentará também nos caminhos de sempre, do sempre. São mensagens lindas. Então, às vezes, se você for numa livraria, né? Ah, eu quero comprar esse livro. Custa caro, mas você acha ele mais baratinho do sebo? Baratinho do sebo, e a diferença você usa uma coisa boa. Bom, é o que ele diz aqui. Vamos pensar nessas coisas, né? Vamos pensar em simplificar certas coisas que a gente pode simplificar para fazer a coisa melhor, para poder fazer o bem. A gente pode simplificar tanto, gente. Começar a pensar sobre isso, né? E aí eu não desvio dos dados aqui. Deus ama a simplicidade em tudo. Vamos ver em que a gente pode ser mais simples. E, de certa forma, principalmente, no que visa fazer o bem ao nosso próximo. Agora a gente vai entrar no capítulo 3 da Lei do Trabalho. Da Lei do Trabalho, né? É, necessidade do trabalho. Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza?
O trabalho, o amigo espiritual responde, é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma, vamos sublinhar essa palavra aqui, necessidade. O trabalho é lei da natureza. Isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais. Dá uma olhadinha na questão, deixa uma. Marca aqui a 674, vamos na 926. Olha o que eu disse aqui. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais. Vamos dar uma olhadinha na 926. 926. Vou ler só o primeiro parágrafo. 926, parte quarta, capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Porque a gente cria umas necessidades, não é? Cria umas necessidades que a coisa fica complicada. Aí os amigos espirituais respondem, no primeiro parágrafo: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias, quer dizer, fictícias, que vós criais. Necessidades que, na verdade, você não tem. Tipo, você não precisa daquilo. Eu me lembro aqui, quando eu vejo isso aqui, de uma palestra que eu vi do André Trigueiro, ele contando que quando saiu, há muitos anos atrás, era até num programa que tinha na televisão, que vendia produtos, esqueci o nome do programa, e todo mundo assistia, muita gente assistia, né? Era até engraçado, os apresentadores eram até engraçados. E eles vendiam produtos. E ele assistia no programa, não era Polishop, não, era um outro programa. Tinha os apresentadores muito engraçados até. E ele viu uns espremedor de suco. Ele disse que tinha um espremedor de suco em casa. Daquele redondo que bota laranja, assim, né? Mas ele viu um lá, vendendo lá, ele ficou encantado. Ele disse, eu fiquei encantado. Comprei. Chegou o espremedor de suco da casa dele, ele abriu, ele era desse tamanho. Eu cheguei a ter um espremedor desse, era desse tamanho. Aí ele todo empolgado, né? Aí apertou lá uma laranja, só deu 2 dedinhos de suco no copo. Ele já ficou preocupado. No seu copo, ele gastou as 100 laranjas ou mais. Tudo bem, fez o suco dele. Depois, para desmontar e lavar, era uma banho, espremedor de tinha que tirar. Às vezes a peça encaixava para tirar, aí tinha que mexer com muito cuidado para não quebrar. Aí ele lavou, depois que lavou, secou, guardou no armário. Nunca mais ele usou esfretador de suco, porque dava um trabalho danado. Ele disse, sem usar aquele meu rosto, eu botava ela e fazia. Ficou lá um tempão, depois ele pegou a botando para o bazar de uma casa espírita. Quer dizer, é aquela coisa. Você não tem necessidade daquilo, então você compra aquilo. É igual a minha filha que comprou agora aqueles aparelhinhos que anda do chão para tirar pó, que fica andando, tipo um robôzinho, aquilo prende debaixo do sofá e tem que ir lá correndo tirar. Às vezes bate, eu só estava vendo ela usar, estava no aparelhinho. Aí ela disse, se ela em casa,
Eu já tinha dado um pontapé, além do perigo de você estar andando aquilo passar, de repente, bater numa peça e você cair. E ela tem aquele aspirador tradicional. Vai, comprou, levou ali, fazendo as coisas, né? São coisas que a gente não tem necessidade. Mas a gente diz, eu quero, porque eu vi na televisão, entendeu? Tem aqui os males deste. E às vezes você se endivida para comprar essas coisas. Fim de Shopee aí, que tem gente que vive comprando coisa na Shopee. E detalhe, muitas vezes não é lá daquelas qualidades. Outro dia a moça estava anunciando o produto da Shopee lá, e aí eu sempre olhei os comentários, né? Aí a moça dizendo, eu comprei, na primeira vez que usei, quebrou. Já quebrou. Nossa, era tão vagabundo, que na primeira vez que ela usou, quebrou. Era um negócio de cortar alimento. Eu comprei isso daí, primeira vez que eu fui na montagem, quando eu apertei o negócio, o banco já quebrou, o banco já quebrou, não vale nada, perdi meu dinheiro. Tem gente que, né, gasta o que não pode. Tem que dizer que os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Há muitos desenganos se criam nesta vida. Você economiza aquele que sabe restringir seus desejos e olha, sem inveja para que esteja acima de si. Então, o cara olha gata com aquele aparelhinho de limpar assim assado. Eu não tenho, eu quero, é inveja. Aí você gasta uma grana para comprar um tal aparelhinho, quando ele vem, é de segunda categoria, quebra, ou você usa uma vez só e fica jogado para lá. Aí ele diz aqui: o que menos necessidade tem, esse é o mais rico. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico, porque não gasta tanto dinheiro com besteira, não é? Economiza. Vamos voltar lá para 674. Então, a gente pode dizer aqui, ó. Agora, vamos lembrar o seguinte: quando ele diz aqui, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, ele aumenta a necessidade e os custos. Você trabalha mais, muitas vezes, para poder comprar o que você nem precisa. Agora, também quando ele diz aqui, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, por quê? Porque lá no passado, século XVIII, século XIX, trabalho era considerado a coisa dos inúteis, dos mais pobres, entendeu? Os ricos não trabalhavam. Quem trabalhava eram os pobres para os ricos. Então, uma pessoa que trabalhasse era considerado pessoa de terceira, quarta categoria. Para quem trabalhava era escravo. Por isso que até hoje algumas pessoas ainda têm aquela ideia assim: ai, meu Deus do céu, amanhã é dia de trabalho. Ai, quando é que eu vou me aposentar? Ai, trabalho, ninguém merece. Por quê? Porque a pessoa ainda traz na sua cabeça a ideia de que trabalhar é coisa para escravo. Quem é bem de vida não trabalha, goza a vida. A pessoa diz assim: vou gozar a vida. O que acontece com muita gente que ganha nessas mega-sena da vida? Para de trabalhar. E diz assim: se eu ganhar na mega-sena, eu não vou trabalhar mais. Vou passar o resto da minha vida gozando a vida. Não é assim que as pessoas falam? Vou gozar a vida. Então, nós não podemos ter a ideia que o trabalho gera castigo, sofrimento, sacrifício. É isso que a gente tem na cabeça, essa ideia, que trabalho gera castigo, gera sofrimento, gera
sacrifício. Não, o amigo espiritual está dizendo aqui, o trabalho é lei da natureza, tá? O trabalho é lei da natureza. Por isso, Deus que constitui uma necessidade. Nós precisamos trabalhar. Trabalhar é uma necessidade, não é castigo, não é sacrifício, é necessidade. Vamos ler aqui mais uma para a gente encerrar hoje. 675. Por trabalho só se deve, só se deve entender as ocupações materiais. Os amigos dizem, não, 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 de jeito nenhum. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, não é só o trabalho que a gente faz com as mãos que é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nessa questão, os espíritos nos apresentam outra utilidade, outro objetivo para o trabalho, que é fazermos nos sentirmos úteis às pessoas e a nós mesmos. Então, eles estão mostrando aqui que o objetivo do trabalho não é só a conquista dos bens materiais, é você se sentir útil para você mesmo e para as outras pessoas. Tudo que você faz de bom e de útil para o outro, você está fazendo de bom e útil para você mesmo. Esse é uma outra visão, né, que os espíritos nos trazem de objetivo do trabalho. É ser útil. Tudo que não importa o que seja, não importa o que seja, tudo que você fizer que seja útil é o trabalho. Você está trabalhando. Está sendo útil ao outro, e se você é útil ao outro, você também é para si mesmo. Porque você recebe o quê? O mérito da sua. Então, é isso aqui. O trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por exemplo, quando os amigos espirituais, os espíritos superiores, esses muito superiores, eles não trabalham? Trabalham. Mas eles trabalham como nós, varrendo, cozinhando? Não. Tem espíritos inferiores que trabalham. Lembra do André Luiz, nosso lar? Quando ele chegou lá e já. O que ele fez? Tentou dar uma carteirada. Sou médico. Não foi assim? Quando ele foi levado lá para onde tinha os doentes, né? Ele chegou lá, carteirada. Sou médico. Vocês precisam de médico aqui? O amigo espiritual olhou para ele. Você vai trabalhar assim. Mas não é como um médico, não. Você não tem condições de trabalhar como médico. Vai ser o faxineiro do hospital. E ele foi limpar chão, né? Lá dos ambulatórios. Foi limpar as camas, limpar o chão. Ele, logicamente, que então, ele ficou chocado, né? Chocado. Porque ele tentou dar uma carteirada, mas não passou. Ele ficou chocado. Mas como tinha a história do bônus hora, entendeu? Ele, tudo bem, dá a vassoura aí que eu vou fazer faxina. Vou fazer faxina. Espírito trabalhando, fazendo faxina. Agora, Alexandre, né? Silas e outros, aqueles. Joana de Cusa, Joana de Ângeles. O trabalho deles é material? Não, não, não é material. Mas deixa de ser trabalho? Claro que não. Gente, o que trabalha doutor Bezerra? Quanto mais evoluído, mais
trabalho ele realiza. Mas não é um trabalho igual do André Luiz, que teve que meter a mão na vassoura mesmo. A pessoa, uma vassoura política, mas era vassoura. Ele teve que limpar o chão. Os espíritos estavam doentes lá, vomitavam, sujavam ali, espíritos muito doentes, desequilibrados. Ele teve que limpar aquilo ali, para tirar os miasmas. Está lá no André Luiz, nosso lá, pega lá os primeiros capítulos. Mas os espíritos, a governadora lá de nosso lar, trabalha dessa, mas é um trabalho diferente. Mas é trabalho de uma importância fantástica. Então, os espíritos aqui querem mostrar isso para a gente, né? Que que o trabalho ele tem que ter uma utilidade, tá? Uma utilidade, que é fazermos nos sentirmos úteis. Porque quando você acaba de fazer um trabalho do bem, seja lá o que for, você não fica flutuando de contente? Claro. Você se sentiu útil para o outro e, consequência, para você mesmo. Então, muito interessante isso, né? Não é só para matar a fome o trabalho, não. O trabalho tem esse objetivo também, além de prover nossas necessidades materiais, de nós nos sentirmos úteis. Úteis. E para o próximo e para nós mesmos. Gente, semana que vem, hoje são 2, semana que vem, dia 9. Nós vamos começar na 976, 9/6/25. 976. Quero lembrar a todos os companheiros que hoje inicia um trabalho de grande importância na nossa casa. Tá? É um dos trabalhos que a gente realiza aqui de maior importância, que é esse painel sobre a dependência química. Tá? É realmente muito importante. Então, gente, olha só. Quando eu estou participando de um trabalho desse, eu estou o quê? Vibrando. E ao estar vibrando, o que a espiritualidade faz? Ela vem e recolhe de nós, onde quer que a gente esteja, ou lá em Vassouras, ou São José dos Campos, ou em Maricá, né? Ou do cinema é Maricá, né? Araruama. Não acertei, não é Maricá, Maricá. Ou em Maricá, já foi Araruama, agora é Maricá. Ou no Rio de Janeiro, ou em Petrópolis, aonde você estiver, eles vão buscar o nosso fluido, o nosso ectoplasma. Porque durante a palestra, muitos espíritos dependentes químicos serão trazidos para participar. Muitos serão trazidos. E quando estamos assistindo, estamos vibrando. E eles vêm retirar nossa energia, nosso fluido, nosso ectoplasma, para doar para esses espíritos necessitados. Já falei para vocês que eu já passei por uma situação dessa, no CEOI, há mais de 20 anos. Uma terça-feira a gente está fazendo um estudo. Não era palestra, não. Era uma meia dúzia de gente, sentada à mesa, fazendo um estudo. Não me lembro a obra. De repente, todos os participantes, não foi um, não foi dois, eram umas 6 pessoas. Todos os participantes tiveram queda de pressão. A sensação de queda de pressão. Sabe aquela coisa que você fica todo mole, gelado, suando frio, um certo enjoo, parecendo que vai desmaiar? Foi assim, ó, de repente todo mundo. Ai, meu Deus. Aí um falou, ai, meu Deus, eu tô me sentindo mal. Eu também, também. Aí nós fizemos uma prece, porque percebemos que tinha alguma coisa. Fomos nos recuperando, continuando o estudo. No final, uma companheira que estava no estudo deu uma comunicação. E ela falou que próximo a nós,
houve um acidente automobilístico, onde pessoas ficaram gravemente enfermas. Uma equipe espiritual estava atendendo esse acidente, necessitou de ectoplasma. E não tem distância, né, gente, para eles, né? E eles perceberam que ali no COI estava acontecendo uma reunião, onde todo mundo estava ali, estudando, não me lembro que livro era, se era livro dos Espíritos, que eles estavam estudando. Chegaram lá, encontraram os seis, ó, tiraram assim, apenas o suficiente para não matar. Tiraram e levaram. Logicamente, o outro grupo ficou lá, né, dando passe na gente para equilibrar as nossas energias. Porque nós fizemos uma prece, né? Então eles ficaram lá, né, equilibrando as nossas energias. Mas, ó, tiraram e levaram para atender aqueles espíritos que estavam lá no acidente. Entendeu? Então você está no estudo e está fazendo um trabalho útil, que é doar o ectoplasma. E com certeza muitos irmãos dependentes químicos serão trazidos e serão beneficiados com o esclarecimento e com o tratamento espiritual que será realizado por nós, que iremos doar as nossas melhores energias para esses irmãos. Olha que coisa linda. Então, né, o nosso companheiro Rubens Almeida, e o tema é a dependência química. É uma pergunta. A dependência química é uma doença do espírito? Então, 18h30 inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, né? A oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui estudando e, de alguma forma, já sendo útil, verdadeiramente útil para o nosso próximo. Porque aqui, durante o nosso estudo, nós também fazemos doação de energia, gente. Há uma equipe espiritual aqui, trabalhando conosco, tá? E não só levando um pouco do nosso fluido para dar a outros solicitados, mas atendendo as nossas dificuldades também. Porque eles chegam, vêm, não, esse aqui está precisando, vamos dar um passo, vamos, né? Esse aqui também está precisando, esse aqui pode, pô, leva. Então, eles chegam e trabalham. No momento é trabalho. Tá? Então, é agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade de ser útil e de aprendizado. Porque assim a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Que o Senhor nos abençoe, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui, Denise. Quando for 5h30, eu retorno para o estudo do livro Recordações da. Hoje é segunda-feira, né? Recordações da Medida. Gente, eu fico perdida no calendário, tá?